Meus irmãos e minhas irmãs, a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo esteja com vocês todos. Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou o pastor Azoeu Zervinato, estou gravando da minha casa, estou de óculos, com uma blusa amarela quadriculada. E eu quero, com muito prazer, ler a palavra de Deus para este encontro nosso de fé. E a palavra que vamos ler é o Evangelho de João, capítulo 1, de 1 a 14. A palavra diz assim: No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela. Houve um homem enviado por Deus, cujo nome era João. Este veio como testemunha para que testificasse a respeito da luz, a fim de todos virem a crer por intermédio dele. Ele não era a luz, mas veio para que testificasse da luz, a saber, a verdadeira luz, que vinda ao mundo ilumina a todo homem. O Verbo estava no mundo, e o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Nosso Deus e Pai, nós te agradecemos por esta palavra maravilhosa que acabamos de ler, o Verbo que se fez carne. Nós te agradecemos, ó Deus, pela salvação em Cristo Jesus, porque nós o reconhecemos como Senhor e Salvador das nossas vidas. E estamos aqui juntos mais uma vez para entoarmos louvores a Ti, para agradecer-te pela vida e, sobretudo, pela vida eterna em Cristo Jesus. Que as tuas mãos continuem estendidas sobre nós e que a unção do teu Espírito esteja atuando em cada coração, em cada vida, em nome de Jesus. Amém. Amém. Meus queridos irmãos e irmãs, nós vamos ter um momento agora de louvor a Deus, de entoar cânticos, expressando a nossa gratidão a Deus e tudo que Deus é e tem feito por nós. Louvemos ao Senhor, nosso Deus e Pai. Assim como o sol que vem pela manhã, como o vento que insiste em soprar, é o desejo do coração de Deus por nós. Como arco-íris que desfaz em nossas vidas os temporais, ouço Deus me dizer: vai em paz, realize os sonhos de Deus
jamais envelhecem. Os sonhos não morrem, sempre permanecem. Às vezes no lugar que a gente não conhece, se a fé é real, o sonho acontece. Os sonhos de Deus jamais envelhecem. Os sonhos não morrem, sempre permanecem. Às vezes no lugar que a gente não conhece, se a fé é real, o sonho acontece. Como o filho que abraça o pai, em meu quarto eu oro e adoro, ó Deus. Ele é fiel como a chuva que cai, sempre traz novidades. Posso correr sem se cansar e brincar com a chuva que cai. Agora é só mergulhar no rio, encontrar meu tesouro. Os sonhos de Deus jamais envelhecem. Os sonhos não morrem, sempre permanecem. Às vezes no lugar que a gente não conhece, se a fé é real, o sonho acontece. 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 Depois desses cânticos maravilhosos, lindos, edificantes, nós vamos ler mais uma vez a palavra de Deus. Filipenses capítulo 2, do versículo 5 ao versículo 11. Tanto o texto de João capítulo 1, como o texto de Filipenses capítulo 2, são básicos para as reflexões que vamos empreender aqui. Então diz assim, ó: tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte, morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira, ele deu um nome que está acima de todo nome. Meus irmãos e minhas irmãs, a vinda de Jesus criou um impacto em toda a humanidade. O apóstolo João diz que o verbo se fez carne. Verbo, que em latim, o logos, que em latim é verbum, e esta palavra significa desejo, razão. É a tenda que se armou entre os homens. João usa o termo acampou e não habitou. A ideia é exatamente aquela do deserto na construção do tabernáculo. O tabernáculo que era móvel, que podia ser montado, desmontado e armado em diferentes lugares de acordo com a caminhada do povo. Então, o verbo de Deus
veio e armou a sua tenda entre nós. Eu fico imaginando como seria a humanidade sem a vinda de Jesus. Se Jesus não tivesse nascido, como seria a humanidade? Porque ele dividiu a história em antes e depois dele. E ele influenciou todas as áreas do conhecimento humano, na ética, na sexualidade, na saúde, na música, na pintura, na economia, na política, nas ciências de uma maneira geral, na educação, nos serviços de amparo ao próximo. Tudo isso tem as digitais de Jesus Cristo. Ele influenciou com o seu movimento na alfabetização das pessoas, em escolas, na criação de escolas e universidades. E aí a gente pensa num homem temente a Deus, um homem abençoado chamado Gutenberg, um inventor, gravador e gráfico alemão que criou a prensa e os tipos móveis de metal, e assim ele pôde criar a impressão da Bíblia, que foi o primeiro livro impresso por Gutenberg, foi a Bíblia, a palavra de Deus. E com a impressão facilitou a divulgação de toda a literatura, especialmente da palavra de Deus, e homens consagrados se dedicaram à alfabetização das pessoas e na criação de escolas e universidades para o estudo, para a leitura da palavra de Deus. Jesus Cristo está presente em todas as áreas, como eu disse, na abolição da escravidão, em governos representativos, na separação da igreja e do Estado, esse ponto crucial da reforma protestante com Martinho Lutero, e esse fato que nós defendemos ardorosamente, que o Estado é uma coisa e que a igreja é outra. Nas liberdades civis, aí estão as digitais de Jesus em todos os movimentos das liberdades civis, na libertação das mulheres do machismo e de todos os estigmas da sociedade patriarcal, na busca de padrões elevados de justiça, do desenvolvimento de padrões elevados de comportamentos éticos e morais, a valorização do casamento e da monogamia, na tradução de idiomas desconhecidos, centenas de idiomas que foram traduzidos e foram postos nas mãos das pessoas para que elas fossem evangelizadas e entendessem melhor a cultura desses povos. Jesus derrubou os muros de separação entre as culturas, entre gênero, posição social, chamou todos e todas para a família da fé. Jesus formou uma família, não biológica, mas a família da fé. Aboliu as hierarquias da religiosidade e na sociedade. Ele disse: entre vocês não há senhores, porque só há um Senhor, que é Deus, o vosso Pai. A ninguém chameis Senhor, Senhor, Senhor. A ninguém chameis Mestre, porque só há um Mestre, que é Jesus Cristo, o Filho do Deus vivo. Sim, irmãos e irmãs, a vinda de Jesus foi um golpe para os sacrifícios idólatras de crianças. As crianças não se contava, as crianças eram como pequenos animais,
e Jesus trouxe dignidade para as crianças, contra a exploração delas no trabalho, golpe no infanticídio. Crianças eram expostas pelos pagãos, eram mortas, eram assassinadas como espetáculo. Trouxe a sua digital contra o abortamento e no abandono de crianças. Sim, meus irmãos e irmãs, os cristãos primitivos adotavam as crianças, fundaram orfanatos, lutaram por leis que protegessem os pequeninos e as pequeninas. Tem as digitais de Jesus. As digitais de Jesus está até, inclusive, na proteção dos animais. E diante disso tudo eu digo, se Jesus não tivesse nascido, não teríamos os cientistas tementes a Deus da idade moderna, da educação, na área das invenções. Nós não teríamos o progresso que nós temos, sobretudo o progresso alcançado nos últimos 50 anos. Ele ultrapassa em muito todo o progresso de 1950 anos da era cristã. Se Jesus não tivesse nascido, não existiria esperança para nós. Deus continuaria inacessível à humanidade, porque Jesus veio para fazer a intermediação. Não há outro mediador entre Deus e os homens a não ser Jesus Cristo. Jesus veio para fazer a ponte entre nós e o nosso Pai Celestial. Se Jesus não tivesse nascido, não haveria confissão, perdão, reconciliação e esperança na vida futura. Jesus nasceu segundo as profecias, nasceu na plenitude dos tempos, conforme diz Gálatas 4:4, e inaugurou um novo tempo, uma nova aliança. Por isso, nós temos o Novo Testamento com 27 livros. Como seria o mundo sem Jesus? Não teríamos quase 2 bilhões hoje de seguidores de Jesus Cristo em quase todas as nações do mundo. E quero frisar aos irmãos e às irmãs uma coisa: é que nações desaparecem, tronos caem, ideologias são banidas, ditadores morrem e são lembrados de maneira hostil, mas o movimento encabeçado pelo rabino itinerante, com pessoas simples e quase anônimas, esse movimento continua se espalhando em toda a face da terra. E a Bíblia Sagrada é o livro mais lido do mundo em todos os tempos. A Bíblia é o livro lido por todas as raças, etnias, por todas as culturas na face da terra. Existe a possibilidade da leitura da palavra de Deus. Então, nós estamos falando do Deus que se humanizou, conforme Filipenses capítulo 2. E como eu disse ainda há pouco, Gálatas 4, na plenitude dos tempos o Pai enviou o seu único Filho à terra para ensinar, não é? Para curar e salvar as pessoas. Jesus veio para buscar e salvar os perdidos, para libertar os oprimidos, e para isso, esvaziando-se a si mesmo, reconhecendo a sua missão, que passa pelo ventre de uma mulher camponesa, que em peregrinação oficial sente as dores comuns de uma parturiente, e não havendo um lugar apropriado
ela dá à luz ao seu filho numa estrebaria. A sua presença, a presença de Jesus Cristo, com o seu nascimento, trouxe perturbação para os ditadores, para os autoritários daquela época, como Herodes. E Jesus, dentro de pouco tempo, teve que ser exilado no Egito, num continente africano. Esse é o Jesus de Nazaré que nós estamos falando para vocês, do trono celestial para uma manjedoura de Belém. Eis aí daquele que o profeta Isaías diz: o príncipe da paz, o conselheiro, o Deus forte, Pai da eternidade. Ele abriu mão da sua riqueza, da sua majestade, poder e autoridade, para ser uma criança indefesa no meio de uma viagem para o recenseamento de José e Maria. Desse modo, meus irmãos e irmãs, o Criador tornou-se humano. O pão da vida saciou sua fome no peito de uma mãe camponesa. A fonte da água viva precisou de alguém para saciar a sua sede. Aquele do qual a Bíblia diz que a luz do mundo foi iluminado por uma lamparina. Aquele da qual a palavra de Deus, que ele é a verdade, foi acusado de falsidade. O médico dos médicos precisou de alguém para cortar o seu cordão umbilical. E aquele que é a vida veio a morrer na cruz. Entregou-se à morte e morte da cruz. E até ali na cruz ele teve sede. E não teve a sua sede saciada de acordo com o que é natural da vida. Desse jeito, Jesus assumiu a finitude sem deixar de ser infinito. Tornou-se humano sem deixar de ser Deus. Fez uma trajetória para baixo, descendo em direção da humanidade desamparada. Ele se fez, na verdade, como um de nós. Esvaziou-se da sua glória para ser o Cordeiro de Deus que tira o pecado das pessoas, para libertar e para salvar. Aleluia! Sem, contudo, perder a sua essência inata, delimitando os seus atributos divinos. Ele assume o lugar de serviçal. Ele veio para servir homens e mulheres. Ele veio para servir a humanidade. Graças a Deus, o meu Salvador habitou na periferia, com uma família cheia de simplicidade, onde trabalhava como talvez um menor aprendiz, diríamos hoje, numa pequena carpintaria, fez e consertou móveis ali junto com José. É o Deus encarnado. O Deus encarnado é um Deus com aparência de sofrimento, distante da beleza e formosura desse mundo. Alguém que padece, que é cancelado pela sociedade, que é desprezado pelos poderosos, que é desprezado pelos religiosos, pelos políticos, pelos ricos. Ele decidiu autolimitar-se, submetendo-se às leis da natureza, às necessidades físicas, às necessidades emocionais, às necessidades espirituais. Jesus sentiu fome, sede, cansaço,
esgotamento, ele sentiu agonia, ele sentiu tristeza, ele foi tentado, ele foi preso, ele foi açoitado, ele foi injuriado e traído, e permaneceu santo, e permaneceu com a sua essência inabalável. Assumiu a cultura do seu povo, a linguagem, o vestuário, a alimentação, devoção. Foi como um de nós. Foi 100% humano e 100% Deus. Aleluia. Diante dele todo joelho tem que se dobrar, na terra e debaixo da terra, e toda língua tem que confessar que Jesus Cristo é o Senhor. A sua última oração foi respondida de modo diferente. Ele morreu na cruz sentindo-se abandonado, e desse modo salvou um ladrão e perdoou os seus algozes, aqueles que debochavam dele. A vida foi colocada na sepultura, mas dali ele desceu aos infernos para testemunhar da salvação, e o túmulo ficou vazio. Ele caminhou com os seus seguidores e seguidoras e retornou para o seu trono. Aleluia! Nunca alguém tão grande se fez tão pequeno para tornar grandes os pequenos. Palavras do médico Cury, esse homem formidável brasileiro. Nunca alguém tão grande se fez tão pequeno para tornar grandes os pequenos. Esse é o nosso Senhor e Salvador, que veio e habitou entre nós, totalmente esvaziado da sua glória, como um de nós, para nos garantir o direito à salvação e à libertação dos pecados, e nos preparar o lugar para estarmos junto com Ele para todos sempre. Aleluia! Glória a Deus, aleluia! Muito obrigado, Senhor Deus, por esta palavra. Muito obrigado, Deus, pela presença inspiradora do Teu Espírito. Muito obrigado pela Tua graça, Tua misericórdia, Senhor. Em nome de Jesus nós Te agradecemos, pedimos que as Tuas mãos continuem estendidas sobre nós, em nome de Jesus. E que a paz do Deus Todo-Poderoso, Senhor dos céus e da terra, o amor de Jesus Cristo, Seu Filho, e a comunhão do Espírito Santo seja sobre nós, meus irmãos e minhas irmãs, agora e para sempre. Amém. Amém. Meus queridos irmãos e queridas irmãs, nesse Natal eu desejo um Natal muito abençoado para cada irmão, para cada irmã, para cada família que está participando desse culto. Que esse Natal seja diferente, um Natal de compartilhar a fé, de compartilhar com as necessidades daqueles que estão ao nosso redor, de compartilhar orientações, oração, de compartilhar materialmente. Esse Natal é um Natal diferente, que vai ficar registrado em nossas vidas. Tenha um feliz Natal, um Natal com solidariedade, um Natal com serviço ao próximo, um Natal de divisão, de divisão das bênçãos de Deus, de compartilhamento das bênçãos de Deus. Que o Senhor te abençoe rica e poderosamente, em nome de Jesus. Amém.